Peguei esse pedaço de parede que sofria toda vez que o salão era lavado. Comecei raspando e retirando os rebocos soltos. Estava tudo se desmanchando. Não perdi tempo e ataquei. Deu um trabalho danado. Depois apliquei fundo preparador de paredes para aglutinar as partículas soltas. Foi uma loucura. Finalmente apliquei a tinta emborrachada que protege de pancada de água, garantindo ainda o referente